Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para ministrar para vocês mais uma aula, certo? Mas antes da tia iniciar essa aula, a tia tem umas dicas de estudo para vocês. Procurar sempre um lugar calmo, tranquilo, iluminado, ventilado, para que vocês possam estudar. Levando com vocês os estojos de vocês contendo lápis, borracha, o apontador e junto o caderno de vocês, para vocês fazerem algumas anotações. E tenham sempre ao seu lado o material didático, o livro da aula que você vai estudar. Como nós vamos estudar hoje geografia, vocês têm que estar junto com vocês o livro de vocês de geografia. Nossa aula de hoje é falando sobre o nosso litoral brasileiro. Nós vamos falar sobre o nosso litoral. Olha que coisa linda o nosso litoral, nossas praias. O Brasil, ele tem cerca de 7.491 quilômetros de extensão, tornando-se um dos maiores litorais nacionais do mundo. É o nosso Brasil. E ele é o 16º lugar no Brasil, do mundo. Ele está em 16º lugar do mundo e em extensão litorânea, certo? E toda a nossa costa encontra-se ao lado do nosso Oceano Atlântico. Então, nosso oceano, que bem o nosso litoral, o litoral brasileiro, é o Oceano Atlântico. O litoral brasileiro é beneficiado pelas condições favoráveis de navegações e pesca o ano inteiro. Então, pelo nosso litoral, o ano inteiro, a gente pesca, as navegações dá para o ano inteiro. O que é essas navegações? É entrada e saída de produtos, tanto é importado como é exportado. E as pescas o ano inteiro. Os peixes que a gente come, que está na nossa mesa, que é delicioso. Então, a pesca é uma atividade econômica e ela é exercida no nosso litoral. Em trecho do nosso litoral existem as salinas que produzem o sal, principalmente no Nordeste, que é no Rio Grande do Norte e aqui no Ceará. Existem essas salinas. E no Rio de Janeiro, que garante para nós, para toda a população do Brasil, a autossuficiência brasileira na produção de sal. Como é que é produzido esse sal? É retirado da água, né? O sal, pega a água, canaliza, vai tirando o sal dela e deixa secar até fazer o produto bruto. E aí vai ser refinado, passa pelas refinarias para chegar à nossa cozinha. Existem os acidentes geográficos. Esses acidentes geográficos existem tanto na parte sólida, né, que são desgastes do nosso solo, como existe também na parte litorânea. E esses acidentes naturais do litoral brasileiro são as praias, que foi a formação das praias, das dunas, das falésias, dos manguezais e das retísticas. Vamos falar um pouco da praia. Olha que beleza nossa praia, nós somos ricos com litoral, né? Nós somos ricos em praias. Nossas praias cearenses são lindíssimas, são belíssimas. E nossas praias são muito visitadas pelos turistas. São muito, em termos economicamente, essa área litorânea, ela traz muito dinheiro para o nosso Brasil. O turismo é uma atividade econômica bastante exercida aqui no nosso litoral e no litoral brasileiro. As praias, ela é uma formação geológica composta por partículas soltas de minerais ou rochas na forma de areia. Então, aquela areia que tem na nossa praia são partículas soltas de minerais e rochas, cascalhos, ao longo de sua margem e de seu corpo de água. Então, ao longo do nosso oceano, que é extenso, que é rico, existem essas partículas soltas de minerais. As praias são arenosas, oceânicas, sofrem grande influência com a maré e as ondas. Existem as praias oceânicas, arenosas, oceânicas, e existem as praias fluviais. As praias arenosas oceânicas, elas sofrem com a influência das marés e das ondas. Se a maré está baixa e se a maré está alta.
Quando as ondas, a tia vai já explicar, quando as ondas ficam elevadas, elas formam as praias arenosas, que quando as ondas elas vêm grandes, ela vem com grande intensidade, ela jorra para a praia, o nosso solo, né, uma quantidade de areia. E já as fluviais, elas sofrem influência das cheias dos rios. Quando os rios estão cheios e eles se encontram com o mar, e é trazido com eles, nessas cheias, quantidade de areia. Prestando atenção, as praias arenosas oceânicas, elas sofrem influência das marés e das ondas. E as praias fluviais, elas sofrem influência com a cheia dos rios. A diferença entre a arenosa e as fluviais é que uma sofre, a praia arenosa, ela sofre com a influência das marés e das ondas, e as fluviais, elas sofrem com a influência da cheia dos rios. Um é com as marés e a onda, que é as praias arenosas, e as fluviais é com a cheia dos rios. Agora a tia vai falar sobre o outro acidente geográfico, que são as dunas. As dunas são massas de areia muito fina. Se você pegar uma areia da praia, você vê que ela é muito fina, que se desenvolve principalmente pela ação dos ventos, que se elevam e formam um monte e uma montanha de diversas formas e tamanhos. Tia, mas a duna só é formada se for um monte? Ela é formada em monte, mas ela também pode ser formada em várias montanhas, vários montezinhos que formam uma montanha. Elas são extensas barreiras naturais dinâmicas que impedem o avanço do mar. Quem mora aqui no Ceará, vai no aterro. O aterro, eles fizeram um monte de areia da praia. E essa areia da praia, ela faz com que o avanço do mar não avance para a capital, não avance para a terra. O que é que eles fazem? Ele quebra ali. Então, aquela quantidade de areia, ela impede o avanço do mar. E a entrada da água salgada, aquele monte, aquela duna, ela impede, porque ele chupa, ele acumula a água salgada da praia, do mar, da areia, da praia. Aquela areia, ela acumula a água da praia, o sal que vem da água, nos lençóis freáticos. O que são lençóis freáticos? É onde sai a água pura, o nascente, certo? Então, para que servem as dunas? Serve como uma barreira natural que impede o avanço do mar para entrar nas cidades e a entrada da água salgada nos nossos lençóis freáticos, das nossas águas puras, das nossas fontes. Também existe outro acidente geográfico, que são as falésias. O que são falésias? São paredões encontrados no litoral brasileiro, desenhados pela ação do mar. Elas aparecem em uma ação de erosão marítima, quando o nível do oceano pode subir a 12 metros. A água avança sobre os continentes e faz um desgaste no terreno. Então, como é que ocorre? Quando a água ela sobe o seu nível, ela sobe o nível da água, ela avança sobre o continente, o continente é a nossa terra, ela avança sobre a terra e tem um desgaste no terreno. E esse desgaste faz com que as falésias, que é o que ocorre, é uma quantidade de areia, certo? A areia da praia vai se unindo, vai formando tipo uma rocha, e essa rocha, quando ela se junta, elas ficam duras e tem a formação das falésias. Quando o mar encontra uma região mais baixa da terra, quando o mar ele encontra uma região mais baixa aqui da terra, eles formam as praias. E quando ele se esbarra com a área bem alta da terra, que é o planalto, eles formam as falésias. Como a tia mostrou aqui, quando a água ela está com o nível bem baixo, ela forma as praias. Quando o nível dela ele bate no nosso planalto e ele se acumula, faz com que ele endureça, ele cria uma rocha, e essas rochas são denominadas de falésias. Tem as baias. As baias são porções de água do oceano, mares ou lagoas, rodeada por uma terra apresentando uma forma de curva.
O que são baias? São porções de água, são uma porção de oceano, mares ou lagos, ele forma uma porção, e nessa porção, o que é que ocorre? Ele tem uma curva, e essas baias têm uma grande importância na nossa economia, na economia brasileira. Por quê? Porque através das baias eles usam como estratégia de construir os portos e as docas. O que são portos? É onde se colocam aqueles navios que vêm de fora com mercadorias para ser vendido no Brasil. Então, a nossa economia hoje, a maioria da nossa economia passa pelos portos. Que quem conhece tem o porto do Mucuripe, que é onde se abrigam os navios, e o porto de Pecém. E essas docas, ela é um local onde ficam os navios e as mercadorias que vêm, o transporte de carga e descargas, é como se fosse um depósito de carga, descarga e dos navios de acordo com o tempo. Se o tempo não está bom para o navio desembarcar, para ele ir ao mar, eles ficam guardados nessas docas. É nas docas que eles guardam. Então, as baias, elas servem de uma grande importância na nossa economia, porque se não fosse essas baias, não existiam os portos, não existia como a entrada e saída de mercadoria pela via marítima. Que tá aí as baias, tá aí os portos, tá aí as docas, que dá para vocês verem no slide aí, o porto, as baias, que é o porto de Pecém, uma parte do porto. E a tia tem um recadinho bem interessante para vocês. Antes de terminar essa nossa aula, a tia, querendo rever essas aulas, acesse o nosso site www.escolapequenoespaço.com.br. As nossas aulas estão todas ministradas lá. Querendo rever, clica de novo, reveja quantas vezes você quiser essa aula. Veja novamente. Tia, não entendi, está no nosso livro. Certo? Esse conteúdo está no nosso livro de geografia, como todos os conteúdos que vai estar na nossa provinha. Então, acesse o nosso site, reveja em todas as nossas plataformas digitais, seja ela na agenda digital, seja ela no YouTube, seja ela no nosso site, escolapequenoespaço.com.br, seja no livro. Estudem para vocês obterem bom êxito, estudem para vocês obterem bom resultado, certo? Alguma dúvida, mesmo acessando, quantas vezes vocês quiserem, a tia está aqui esperando para tirar a dúvida de vocês, certo? Então, um beijo no coração de vocês, um abraço bem apertado e tchau, tchau. Até a próxima aula.